Olá, hoje vamos falar sobre a tecnologia construtiva drywall. O drywall ele chegou no Brasil no final do século XX, trazido da Europa. Mas o que é o drywall? O drywall ele consiste em uma chapa de gesso, que ela é constituída de gesso, água e aditivos, onde é prensado 2 papéis cartão entre esses compostos. Onde o drywall é aplicado? O drywall basicamente é aplicado dentro de ambientes fechados. Ele não pode ser usado em ambientes exteriores por causa que ele não tem resistência às intempéries com a ação da chuva. Bem, e as vantagens desse sistema são a rapidez na entrega da obra, por causa que você não vai ter que preparar uma argamassa, nada, já vem tudo pronto, tudo sob medida, você apenas vai ter que montar. A desvantagem é que essa mão de obra é difícil de ser conseguida, ela tem que ser treinada antes. E existe outro problema que é em relação ao material, que ele fica um espaço entre as chapas e isso pode acarretar uma proliferação de insetos dentro das placas, que pode acabar deteriorando esse material. Entre outras coisas, o drywall ele é uma tecnologia do futuro e está aí para a gente começar a usar ela. Olá, a gente está aqui com a Rafaela, ela trabalha 1 ano e meio na placa, é estudante da Unifield de Arquitetura e ela vai explicar um pouco melhor pra gente o que é o sistema drywall. Rafaela, o que é o sistema drywall? Boa tarde a todos. Bom, o sistema de drywall é basicamente a sequência de montagem funciona da seguinte maneira. Na base e no topo, que seria no piso e na laje, a gente coloca a guia, que é o perfil que serve para guiar os montantes. O montante é esse perfil que vocês estão vendo que vai na vertical, que é o perfil que realmente tem a função estrutural da parede, a função de segurar as placas, né? E a guia serve só para o encaixe deles. Então, em sequência, a gente parafusa as placas, né? A gente tem 3 tipos de placa, que acho que vale a pena saltar. Essa placa é ST, a placa branca, standard, e serve para separação de ambientes secos, seriam quartos, salas, né, ambientes de uso assim, que não tem a presença de umidade. Essa aqui é a placa verde, a placa RU, que é resistente à umidade. Essa placa serve para lavabo, banheiro, ambientes que têm presença de umidade. Lembrando que a placa não pode ser molhada, porque apesar dela ter uma resistência maior à umidade do que a placa branca, ela também tem a consistência interna de gesso, né? Então ela só tem uma resistência maior a essa umidade. Essa placa rosa, a placa RF, que é resistente ao fogo, que a gente utiliza mais quando o corpo de bombeiros exige alguma saída de emergência, lugares que tem que ter uma durabilidade maior ao fogo. Então essas placas são parafusadas nos montantes e em sequência a gente dá o tratamento de junta, que seria passagem de massa, colagem da fita, e no dia seguinte, após a secagem, a gente dá uma segunda demão de massa. Só lembrando que os perfis, quando são fixados na guia, são funcionados, que é com esse aparelho aqui, que chama funcionador. Tá? Então ele faz um sistema, praticamente assim, ele morde o montante, ligando ele na guia e formando a parede aqui da maneira que vocês estão vendo. Bem, agora a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens do drywall. Vai lá. Ó, a principal desvantagem do sistema de drywall é que ele não pode ser utilizado em área externa, justamente porque a placa consiste de gesso internamente, né? Então ele não pode receber nenhuma espécie de intempérie nem umidade. Então ele não pode ser utilizado em área externa. Então, Rafaela, a gente fez o trabalho nosso e a gente leu que entre as placas pode haver a proliferação de insetos. Como é que pode ocorrer isso aí? A questão da proliferação de insetos acontece quando a pessoa não tem cuidado com a madeira, porque na fixação de portas a gente utiliza um reforço em madeira ou até na fixação de móveis ou algum material mais pesado. Então, na hora de colocar o encaixe da madeira interno nos montantes, se você não passar um anticupim ou alguma proteção contra insetos, pode sim se proliferar, mas por causa da madeira, não por causa do gesso ou por causa do metal.
Então tem muitas pessoas que na instalação não tomam esse cuidado, então isso pode ocorrer sim. A gente sabe que o gesso, ele não suporta muito peso, né? E numa casa, por exemplo, quando a gente precisa fixar algum objeto pesado na parede, como uma prateleira, que vai suportar peso, como é que a gente faz esse reforço na parede? Certo. Se você for fixar alguma coisa direto na placa, que pegue só a placa, ela suporta 10 kg por ponto. Então, dependendo do peso, que nem se for um quadro mais pesado, algum material assim que não chega a um peso muito superior, você pode distribuir os pontos e simplesmente pendurar, dependendo do espaçamento, e você consegue suportar 10 kg por ponto. Se você conseguir pegar um montante, porque a gente tem um aparelhinho que chama localizador de montantes. Se você conseguir localizar e perfurar pegando o montante, você suporta 18 kg por ponto, por localização. Porém, muitas vezes você já está com a parede pronta, fechada e não consegue encontrar o montante. Então a gente tem duas opções. Se a casa ainda não estiver feita e as paredes de drywall não foram executadas ainda, tem a opção do arquiteto já indicar onde vai ser localizados esses móveis. Por exemplo, onde tem uma TV, um armário, e a gente já prevê um reforço. Esse reforço é o de madeira, que eu falei que tem que ter a prevenção do cupim, né? E ele é colocado por dentro dos montantes, então ele fica interno na parede. Antes de fechar com a placa, a gente já prevê e já instala. E cada ponto nele suporta 30 kg, então já é uma resistência bem maior. Agora, se a parede já estiver fechada, você tem uma casa e está com as paredes internas em drywall, você precisa fixar alguma coisa. O que você faz? A gente faz uma abertura na parede, né, encontra os montantes, instala o reforço, fecha, dá o acabamento da pintura novamente e também fornece o mesmo reforço para o que você for precisar pintar. Bem, agora sobre o acabamento. Como é que pode ser feito o acabamento em drywall, Rafaela? Bom, o drywall recebe o acabamento como qualquer outra parede de alvenaria, né? Depois da finalização do tratamento de junta, que é feito com uma massa específica de drywall, no caso da pintura você pode vir com uma massa corrida, passa massa corrida, depois recebe qualquer tipo de pintura, né? Isso é da forma mais comum, né? No caso da placa RU para banheiro, ou para cozinha, áreas úmidas, quem quiser revestir com cerâmica da mesma forma, passa massa, senta a cerâmica. A única coisa que a gente faz é a impermeabilização do rodapé, que a placa fica 1 centímetro afastada do chão por causa da dilatação que é necessário ter, né? Então a gente faz essa impermeabilização e a instalação da cerâmica normal também. Ela pode receber qualquer tipo de acabamento. Inclusive tintas também, grafiadas, qualquer tipo de tinta. Qualquer tipo. Em relação à tubulação elétrica e hidráulica, como é que ela é feita na parede de drywall? O projeto já indica a passagem da hidráulica e da elétrica interna ao drywall, né? Só ressaltando que é importante ter isso no projeto, né? Porque muitas vezes a gente chega na obra e a tubulação não bate no local da parede de drywall e a gente precisa ter essa compatibilização, porque na passagem hidráulica e elétrica, vocês estão vendo aqui, toda a tubulação é passada interna dos perfis. Os perfis já vêm com uma perfuração, que são próprias para essa passagem. Então a gente passa toda a tubulação em sequência e faz a instalação das caixinhas elétricas, né? Em relação a isolamento termoacústico, a gente sabe que o gesso não é um material que isola muito. Então como é que é feito esse isolamento? O gesso tem aquela fama de que se você for utilizar um divisório externo numa residência, você vai ficar ouvindo, né, de um ambiente do outro. Mas para isso a gente tem uma ótima solução, que é a lã de vidro, né, que a gente tem de várias espessuras, de várias densidades. Você coloca interna, encaixada entre os perfis, né, os montantes, e depois fecha com gesso. E o isolamento acústico é excelente, muito melhor que uma parede de alvenaria, por exemplo. Bem, então a gente vai agradecer aqui a Rafaela, muito obrigado pela entrevista, espero que vocês tenham gostado. Como visto, o drywall, apesar de sofrer preconceito referente à sua utilização na construção civil, é um método inovador e muito vantajoso em relação ao sistema convencional e que precisa ser disseminado no mercado atual, que visa principalmente a rapidez na entrega da obra.